Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Zion Tarot. Estamos aqui hoje para mais uma leitura atemporal, coletiva. Por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Pegue então somente aquilo que fizer sentido com você, que ressoar com você, com o seu momento atual. Adapte a sua situação. Se você chegou até aqui, é porque tem uma mensagem para você. Ela pode estar no início, no meio, no final da mensagem, assim como na mensagem inteira. Mas o mais importante é absorver só aquilo que fizer sentido, que te trouxer clareza e expansão, beleza? O que não fizer sentido, o que não ressoar, solta, entrega, relaxa. É para ser leve, fluido e deixar rolar. Fechou? Vamos começar aqui com o tarô. Ver o que o tarô tem para você hoje. Desejo aí boa sorte para todo mundo. E vamos lá. A mensagem de vocês. Então vamos lá. E aí, tarô? Qual que é a mensagem para a pessoa que chegou aqui nesse momento? O que deve ser passado, o que deve ser entregue da melhor forma possível, trazendo clareza, discernimento e orientação. Vamos lá. Qual é a mensagem, tarô? Nove de espadas. As de espadas. A morte.
As de paus, pajem de copas, mais uma, tarô. O mago. Bom, pessoal, vamos lá. Aqui nós estamos falando no final de um período, né, com um grupo de pessoas. O tarô vem anunciando o final de um período de ansiedade, de incerteza, de preocupação, de angústia. Alguém que tem passado aí por períodos de insônia, perturbação noturna, não necessariamente só à noite, né? Uma ansiedade talvez até generalizada, excesso de pensamentos repetitivos, pensamentos intrusivos, pensamentos negativos, pensamentos de desânimo, alguém que já vem se sentindo esgotado emocionalmente, mentalmente, psicologicamente falando. O tarô mostra essa transição do fim de um período desse através de uma nova ideia, de uma nova forma de pensar, de um insight que talvez você venha a ter ou talvez você já tenha tido. Uma nova forma de pensar, um estalo que vai dar de repente na sua mente, uma nova ideia que vai te trazer clareza, vai te colocar num outro patamar. Uma clareza no sentido de domínio, né, sobre os próprios pensamentos, e esse extremo que você vem passando desse desafio, né, de excesso de pensamentos repetitivos, negativos, vem te trazer o discernimento, o impulso inicial, como eu disse, você vai ter provavelmente um estalo, uma ideia, um insight, de realmente de rupturas, de encontrar a raiz disso que está te gerando esse tipo de pensamento. E podemos estar falando de muita coisa aqui, né? Para cada um vai ressoar de um jeito. A gente pode estar falando de situações financeiras, a gente pode estar falando de relacionamentos, a gente pode estar falando de relacionamentos em todos os sentidos, beleza? Tanto amorosos como de amizade, família, trabalho talvez para alguns, para outros uma questão filosófica, querer entender muito o funcionamento de tudo, o porquê das coisas, e você entra num looping infinito e isso tem roubado, digamos, o seu estado de presença, tem te tirado do momento presente, tem sempre colocado você em lugares que você não deveria estar, não foi feito para estar. Passado, excesso de passado ou excesso de futuro, mas nunca no presente momento e sempre nesse looping de pensamentos. Então, o tarot mostra que devido a você ter chegado a esse extremo, você vem aprender a identificar esses pensamentos, esses padrões de pensamentos que roubam a sua presença do momento presente, né? Te impedem de estar presente e usufruir do momento presente, da vida, dos prazeres, do aqui e do agora. E depois de tanta reflexão, de tanta preocupação, de tanta análise, digamos assim, você chega a uma conclusão, e isso é muito pessoal para cada um. Só um momentinho. Isso é muito pessoal, né, para cada um.
mas é como se o próprio excesso, devido ao próprio excesso a estar tão perdido, quando você tiver aquele estalo, esse insight, é o que realmente vai mudar tudo. E aqui estamos falando de um final, né? Desse período de tristeza, enfim, dessa mente muito agitada e muito preocupada, ou sempre no passado ou no futuro. O tarot mostra um final desse período, mas que você também tem que colaborar de uma certa forma no sentido de tentar identificar o máximo possível os gatilhos que te geram entrar nesse looping. E uma vez que você identificar, na hora que começar a vir esse fluxo de pensamento repetitivo, você observar, não fazer força e lutar contra, você simplesmente observar e deixa passar, né? Tipo, focar automaticamente em alguma outra coisa, uma atividade ou algum outro pensamento, algo que te tire desse ciclo. O As de Paus vem trazendo literalmente novos impulsos, a chama da vida que renasce, renasce não porque nunca esteve apagada, né? Talvez muito fraca e abafada, ou talvez não tenha tido a devida atenção devido você estar perdido ou perdida nesse excesso de pensamentos. Mas como o tarot vem mostrando o final de um ciclo assim, ah, vem falando da sua percepção mais voltada para essa sua chama interior, para sua centelha divina, para aquilo que movimenta a sua alma, cresce, faz crescer, te traz expansão, te traz motivação diária no dia a dia. E o simples fato de ter essa percepção, né, de dar atenção a essas pequenas coisas que te fazem bem, nem que seja uma única coisa, mas que tem o total potencial, né, como uma faísca inicial, uma chama que de início ainda seja pequena, tem o potencial de transformar a sua vida. O fogo da transformação, né? O fogo da transmutação, de anular tudo aquilo que já não lhe traz crescimento, não lhe pertence mais, talvez tenha lhe pertencido em algum momento, mas não mais. E coisas que nunca lhe pertenceram, nunca pertenceram a você, é hora de deixar essa transmutação acontecer. E esse seu resgate dessa sua autenticidade do parar para se ouvir, ouvir o que tem dentro do seu peito, aquilo que causa em você uma vontade de manifestar, de mudar, de progredir, de fazer e realmente trazer mudanças positivas tanto no seu mundo, no seu campo, na sua vida, como na vida das pessoas ao seu redor. Aqui nós temos o Pajem de Copas. O Pajem de Copas ele geralmente anuncia, ele pode anunciar, né, na verdade, tanto a chegada de pessoas no sentido, não só necessariamente no sentido romântico ou de relacionamento, mas talvez uma amizade, uma parceria, alguém que você conheça que vem complementar, vem te mostrar, vem trazer para você uma nova perspectiva, uma nova forma de sentir as coisas, e talvez seja um complemento àquilo que você já sente, e talvez a princípio essa pessoa seja um pouco diferente ou aparentemente talvez até o oposto do que você estava acostumado a interagir ou a lidar, mas ela vem trazendo uma nova perspectiva, e talvez o que vai chamar a atenção é exatamente o fato dessa diferença causar em você, fazer você olhar para você de uma certa forma, a se reconhecer mais, a se sentir mais, a se reencontrar consigo mesmo,
algo que a princípio era tão diferente de você, mas ao mesmo tempo causa mudanças tão positivas em você, e por ser tão diferente, causa um reencontro consigo mesmo, fazendo você se reencontrar consigo mesmo de uma forma tão autêntica. Então, como que alguém tão diferente consegue fazer de uma forma tão intensa eu me reencontrar e ter uma reconexão comigo mesmo? Então, estamos falando aqui de encontro com pessoas que estão dispostas, né, a trazer essa nova forma de sentir, de experienciar a vida, ah, de experimentar novos sentimentos, novas experiências, sem julgamento, sem forçar nada, sem pressa. Enfim, tem que ser uma coisa fluida, natural, calma, tranquila. É algo que sutil, suave e que traz benefícios para ambas as partes, entende? Isso seja em qual setor for, de uma amizade, como eu falei, pode ser no trabalho, alguém, pode ser algum colega ou alguém que, né, como eu disse, talvez se mostre um pouco diferente no começo, mas enfim, o importante é não haver julgamento, é ter abertura de ambas as partes, principalmente da sua. Você vai aprender, você vai sentir isso. É, essa reconexão consigo mesmo através desse ponto de vista diferente dessa outra pessoa. Você vai se sentir intrigado e você deve se permitir, né? Sem julgamento, viver essas experiências para expansão, para você se reencontrar e, como eu já falei, para não ser redundante aqui, ah, ver de uma outra forma, sentir de uma outra forma e sair daquilo muito preto no branco, achar que a vida é uma sucessão de repetição negativa, não. Então, é literalmente uma transformação aqui no sentido é, de percepção da vida, né? De sentimento, a forma de como você enxerga, como você entende e analisa a vida. Você vai sair de um estado de análise, pensamento, preocupação, de controle, para um estado de contemplação, de aprender a sentir e seguir o seu estado de apreciação, sabe? O seu estado de aquilo que lhe dá prazer, aquilo que te faz sentir vivo, aquilo que te faz sentir bem. Então é de um estado de pensar, de querer controlar ou de querer entender, para um estado de presença plena, de simplesmente estar, ser, sentir e deixar fluir. E aí a mágica realmente começa a acontecer, uma transformação literalmente, até quem tiver ao seu redor, quem tiver as pessoas vão notar um certo magnetismo em você, na sua aura, ao seu redor, uma facilidade maior de manifestar ah, novas realidades na sua vida, talvez coisas que tenham ficado travado aí durante muito tempo. Depois que você sair desse labirinto e passar por esse estado de pensar para sentir e ser e estar, você vai entrar num flow, num fluxo mais dinâmico ali, mais coerente com o universo e coerente, né, estando sintonizado consigo mesmo, uma conexão mais genuína com o universo e uma capacidade de manifestação, de realização e concretização de sonhos, desejos e experiências aqui na matéria, literalmente fora da caixinha. Uma capacidade absurda de gerar. Só um minutinho. De gerar coisas belas, um estado de criação, um estado de beleza, sabe? Contemplação, felicidade. Alguém que literalmente sai de um calabouço trancado e se percebe quando olha para trás
percebe-se que estava preso de uma certa forma na própria mente. Era a própria mente que de uma certa forma era sua carrasca, ou foi durante muito tempo, mas isso fica para trás. Isso tem um fim. Vou pedir mais uma aqui para encerrar, mas é realmente uma mudança de estado de espírito, um estado de presença muito bonito. É uma transição bem interessante aqui. As pessoas que estão perto de você talvez nem entendam o que aconteceu, como que houve essa mudança, mas isso vai ser perceptível, vai ser notável na sua aura, na forma de você se expressar com o mundo. Tem mais intenção, sabe? Tem mais foco. O foco acompanhado de uma intenção pura, genuína, absoluta, sem nenhuma dúvida daquilo que você quer trazer para o mundo. Tanto para você como para os outros, né? Mais uma, tarô. Conselho final aqui para quem está conectado nessa mensagem. Cinco de ouros, então vou pedir mais uma. Cinco de ouros, o quatro de paus, ou cinco de paus. Ao 10 de paus. Realmente aqui é um estado de transformar literalmente um período muito desafiador. Você vai ter a capacidade aqui, não pela sua experiência, não só pela sua experiência, né? Mas através das suas experiências, desse período que você teve, de uma certa forma, essa mudança positiva que vai acontecer tanto na sua vida, é de uma forma como se fosse. Isso vai trazer a você uma potencialidade até de ajudar as demais pessoas, de guiar outras pessoas, de iluminar o caminho de outras pessoas, de trazer discernimento também, direcionamento para a vida de outros, guiar pessoas que se encontram perdidas. ah, Podemos estar falando aqui de pessoas que irão ingressar na área da saúde ou pensam em ingressar, talvez medicina, enfermagem, medicinas integrativas alternativas, pessoal aí que gosta de, pensa em se tornar terapeutas holísticos, que trabalham com reiki, com barra de axis, com, enfim, uma diversidade aí de terapias integrativas, ou mesmo, né, na medicina tradicional, mostra que sim, que talvez você vai ter um ímpeto, ou você já esteja tendo esse ímpeto, e mostra que isso tem realmente vai ter uma capacidade de transformação absurda na vida das pessoas. Isso em todos os sentidos, né? No sentido de acolhimento, no sentido financeiro, né? Resgate a ajuda às pessoas, psicologia também, para quem aí tem interesse, esteja pensando em iniciar algo, algum estudo, outra vez uma vivência, uma faculdade, ou já tem o diploma e não exerce e esteja naquele embate, né, naquele impasse de faço ou não faço, mas já está sentindo aí um chamado de talvez abrir um consultório, ou você tem uma ideia aí para colocar em prática,
envolvendo essas áreas, psicologia, psicanálise, coisas relacionadas a isso, sabe? No que diz respeito à orientação ah, dos demais. Mais uma, Tarô. Muita energia. Mas saíram 3, então vamos encerrar com as 3 aqui. Então nós temos aqui o 2 de paus, confirmando, né, aquilo que eu havia dito. Talvez para alguém aí você já tenha pensado nisso, você já tenha refletido sobre isso, talvez é algo que já esteja aí dentro do seu coração ou na sua mente, de até usar suas próprias experiências, o caminho que você trilhou e que realmente foi difícil, mas ao mesmo tempo trouxe uma bagagem para você e um background muito firme, né? No sentido de, pela própria experiência, pela própria vivência, você tem um embasamento para abordar determinados temas com muito mais profundidade pela própria vivência. Então, talvez você já tenha pensado, talvez tá aí uma dúvida na sua cabeça, faço ou não faço? Talvez você queira fazer uma especialização em outro país ou em outra cidade, um curso envolvendo essa área, uma área correlacionada a isso. Tenho ouvido falar de um curso no exterior que é bom, que é renomado, ou fora da sua cidade, ou simplesmente você já tem tudo na mão, mas pensa se deve ou não fazer. E aqui a resposta do tarô é sim, você deve fazer. Deve não, né? Porque assim, como eu falo, o tarô ele dá o direcionamento, ele mostra a direção, porém ele não necessariamente ele mostra o que você deve fazer, porque ninguém deve, ninguém tem que nada, né? A escolha final sempre foi e sempre será sua. Ele mostra o cenário, mostra a rota, mostra o caminho, mas sempre cabe a você tomar a decisão, né? De você ouvir o seu coração, seguir o seu instinto, o seu impulso, o seu chamado ou não. Sempre vai caber a você. Mas realmente mostra um resultado aqui muito bom. Você colhendo frutos, você vendo o seu trabalho, você vendo a sua decisão, você vendo todo o seu esforço, é, tendo, dando frutos, tanto material, um retorno financeiro, um retorno material para a sua vida, como o retorno no sentido de o bem que você está proporcionando aos demais, exercendo algo que você vai fazer com paixão, por amor, com devoção, sabe? Com, com vocação para isso, relacionado a essas áreas que eu falei. Se eu não mencionei, eu usei de exemplo aqui, mas caso, como eu falo, né, adapte aí a sua situação. Então, dentro de algo desse gênero. E encerrando a sua leitura com o 6 de paus, que mostra literalmente, depois de tanto esforço, de tanto sacrifício, de tanta noite sem dormir, enfim, né, isso ficou lá no passado, mas depois de tanta tormenta que você passou, de uma fase realmente muito desafiadora, aquilo que te gerou tanta estafa, ao mesmo tempo foi o seu pano de fundo, né, falar em português para ficar mais claro, para essa nova fase, nessa sua fase de descoberta e tipo dar aquele estalo, opa, é isso e tal. E como eu disse, seja lá se for um curso, uma faculdade, nessa área, ou se você já tem diploma ou já tem algo desse tipo,
mostra literalmente aqui um reconhecimento. Você não vai ser só mais um, não vai fazer mais do mesmo. Talvez você tenha alguma coisa única, uma forma de abordagem única, uma maneira talvez diferente de fazer, que é muito sua, e por ser uma coisa de coração, de intenção, de vocação, né, de alma, tudo geralmente que é feito nesse estado que é mostrado aqui, tende a trazer muito resultado em todas as áreas da vida, né? Quando a pessoa realmente coloca essa intenção, é vocação dela e tal, ela faz, né, com paixão, isso é fato, geralmente pessoas assim realmente prosperam e fazem a diferença. E o tarô vem confirmando exatamente isso. Algo que vai te trazer reconhecimento, vai te trazer ah, uma certa notoriedade nessa área, conhecido como alguém que tem uma certa expertise e realmente entende do assunto. Um reconhecimento por honra, sabe? Não é aplauso vazio ou aplauso de multidão seguindo cegamente alguém que nem conhece. Não, geralmente aqui o Seis de Paus ele fala de honra por mérito, entende? Por realmente ser aquilo, ter conquistado aquilo por puro mérito. E é muito sucesso, mostra realmente ali uma fase, algo, esse empreendimento, essa sua decisão, seja lá no que for, tem um potencial muito grande, absurdo, de, de trazer um retorno financeiro, material, reconhecimento, sucesso e aquilo, como tudo é uma troca nisso de alguém que usou uma dor e transformou, ouviu esse chamado para uma vocação e transforma isso em cura aos outros. E trabalhando nessa troca de cura aos outros, é curado também em todos os sentidos e vence o sentimento, né? A medalha, o troféu, não necessariamente externo, mas acho que a melhor parte é essa, né? Internamente, né? Tipo, a satisfação da alma e a sensação de dever cumprido, de estar fazendo ali o seu melhor e que o seu trabalho está fazendo sim a diferença na vida das pessoas. Eu acho que para mim, na minha opinião, é a melhor parte. E é isso aí, pessoal. A leitura se estendeu um pouquinho. O importante é que a mensagem foi entregue. Espero ter sido claro. Espero ter trazido clareza e discernimento aí para vocês. Ter contribuído, né, da melhor forma, porque essa é a intenção. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer estar aqui com você fazendo essa leitura. Desejo muito sucesso nessa sua jornada de verdade, tanto para você como para as pessoas que você vai interagir, né? Fazer a diferença na vida. E é isso. Se você chegou até aqui, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Obrigado, tchau, tchau.